consórcio vale a pena mesmo? Ou será que o investimento em consórcio é uma furada? Será que existe uma resposta definitiva para essa pergunta que é tão polêmica e que divide opiniões? Se você está cogitando em fazer um consórcio como uma forma de investimento, ou se você tem muitas dúvidas a respeito, fica aqui comigo porque nesse vídeo eu vou te mostrar 4 pontos de atenção que você precisa focar para então entender se o consórcio é ou não é para você. Então vamos lá? Olá, que bom te ter por aqui! Eu sou Michele Ferreira, do Casal do Consórcio, e sou especialista em investimentos com consórcio. Esse canal aqui, ele é voltado para que você aprenda formas inteligentes e eficientes de multiplicar o seu dinheiro e acelerar a construção do seu patrimônio rumo à liberdade financeira, seja por meio de investimento alavancado em imóveis ou até mesmo pela venda de cartas contempladas, obtendo assim excelentes lucros. Então, se você quer ficar por dentro das melhores estratégias utilizando o consórcio para essa finalidade, já se inscreve aqui nesse canal porque ele é o mais completo sobre esse assunto na internet. O tema consórcio, ele é muito polêmico, pois tem quem o defenda independentemente das circunstâncias e também tem quem o rechaça independentemente dos números. Quem acompanha os vídeos aqui no canal sabe que nós vendemos consórcio e que nós trazemos conteúdo a respeito dele, mostrando tanto as vantagens quanto as desvantagens e os pormenores dessa ferramenta financeira. Nós sempre falamos aqui nesse canal que o consórcio definitivamente ele não é para todo mundo, pois ele não atende a todos os perfis de pessoa, assim como qualquer outro produto. Por isso, nesse vídeo eu vou te apresentar 4 pontos que você precisa entender para então formar uma opinião sobre o consórcio, se ele vale ou não vale a pena para você, para o seu caso específico, e também como uma forma de subsídio para a sua tomada de decisão. O primeiro ponto é quanto ao perfil de pessoa que o consórcio atende. O consórcio, diferentemente do que muitas pessoas pensam, ele não é um produto voltado para pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo. É justamente o contrário disso. Ele é uma excelente ferramenta para as classes A e B, ou seja, famílias que possuem uma renda média mensal acima de R$8.000. De maneira resumida, quando nós olhamos para o custo de oportunidade de estar contratando um consórcio, e aqui falando de consórcio imobiliário, ele é infinitamente menor se comparado a utilizar recursos próprios para a construção de patrimônio. Por exemplo, uma coisa no consórcio é fato: quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você consegue fazer ao longo do tempo por meio do consórcio, num efeito bola de neve. Quem entende isso aqui sai na frente de muita gente. E isso vale tanto para o consórcio focado para a venda de cartas contempladas, quanto para o consórcio utilizado de maneira alavancada para aquisição de imóveis. Muitas pessoas não terem clareza sobre esse ponto é que ficam falando que o consórcio ele não é um bom produto, quando na verdade o que elas estão fazendo é tentar encaixar uma peça de formato quadrado em um encaixe com formato redondo. É óbvio que não vai dar match. Pessoas das classes C, D e E costumam ter acesso a créditos subsidiados, ou seja, com juros muito mais baixos, de forma que o consórcio não consegue competir. Agora, as classes A e B, eles já não têm acesso a um crédito assim, mais barato, subsidiado, e também eles já passam a fazer contas diferentes, já passam a olhar o custo de oportunidade do dinheiro, passam a ter uma mentalidade diferente, uma visão de médio e longo prazo e não apenas de curto prazo. Eles agem buscando a multiplicação do dinheiro, a construção do patrimônio. O foco para essas pessoas é totalmente outro, é voltado para aquilo que se pode ganhar e não naquilo que eventualmente se pode perder. O consórcio ele até pode atender as classes C,
D, mas na prática, o que eu vejo é que é muito mais difícil. Primeiro, por essa questão de ter acesso a um crédito com uma taxa de juros mais baixa, e também o segundo ponto é com relação à folga no orçamento, de conseguir assumir uma parcela por um prazo mais longo. Tanto que a taxa de desistência nessas classes para o consórcio, ela é muito alta e no fim eles acabam perdendo dinheiro. Inclusive, se você quer que eu traga um vídeo sobre essa temática para você, mostrando para quem que o consórcio fica interessante, coloca aqui embaixo nos comentários #perfil que eu vou providenciar um vídeo com essa temática para você. E o segundo ponto é quanto à assessoria no momento da contratação do consórcio. Esse aqui, sem sombra de dúvidas, é o ponto mais importante para que a pessoa tenha uma percepção boa ou uma percepção ruim do consórcio. Dela dizer se o consórcio é uma furada ou se não é uma furada. De longe, disparado é o ponto mais importante. O que eu vejo de pessoas dizendo que o consórcio é ruim, porque ele demora para contemplar, porque as parcelas corrigem todos os anos, porque tem taxa de administração, porque não pode pegar o valor do consórcio em dinheiro, porque não tem liquidez, enfim, toda essa insatisfação ela teria sido evitada ou pelo menos mitigada se a pessoa tivesse contado com o auxílio de um bom profissional de consórcio, um especialista no assunto. Não apenas um vendedor, mas sim um verdadeiro consultor. Porque um verdadeiro consultor, um especialista, ele levanta o prazo em que você gostaria de ter a contemplação e ele analisa se esse prazo realmente ele é factível de acordo com as condições que você apresenta. Ele analisa qual é o melhor grupo de consórcio que vai atender da melhor forma às suas expectativas. Ele também analisa se o lance que você pretende dar, ele é realmente competitivo de acordo com o histórico de lances dentro do grupo. Tudo isso e outras informações, elas precisam ser levadas em conta no momento da contratação do seu consórcio. Não é de qualquer jeito. E eu sei que existem muitos vendedores de consórcio que agem de má fé, que são picaretas, que prometem uma contemplação num prazo que não é factível e que se você já se frustrou ou conhece alguém que tenha se frustrado com o consórcio, você vai falar mal desse produto. Tu vai dizer que ele é uma furada, que os vendedores são todos iguais. Mas eu, sinceramente, digo que isso não é verdade. Nós não podemos generalizar para um mercado porque algumas pessoas agem de má fé. Tem aqueles profissionais, e não são poucos, que agem de boa fé, que são confiáveis, que são éticos. O seu trabalho é encontrar esses profissionais bons e acompanhar o trabalho deles. Por exemplo, nós aqui do canal do consórcio, nós resolvemos criar esse canal para poder difundir informações corretas sobre o consórcio, difundir informações sobre o que é possível e o que não é possível de fazer com o consórcio. Informações como essa desse vídeo em específico, dizendo quais são os pontos que você precisa ter atenção antes de contratar um consórcio ou até mesmo antes de formar uma opinião se ele é ou não é um produto ruim. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: não existe produto ruim, existe o perfil de pessoa errada para o produto. Logo, o consórcio não seria exceção. Ele não é o produto perfeito para todos os casos em que uma pessoa necessita de crédito. O consórcio, ele também tem as suas limitações e é isso que nós trazemos para os nossos clientes. Inclusive, se você quer contar com a nossa assessoria no momento de decidir em qual grupo de consórcio estar ingressando, ter essa análise detalhada que eu estou falando aqui no vídeo, você pode entrar em contato conosco através do link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Dessa forma, antes de você cogitar a contratação de um consórcio, primeiro verifique se você realmente tem o perfil para isso e depois entre em contato com uma pessoa que seja
confiável e que também seja especialista no assunto consórcio. O terceiro ponto é quanto à parcela. Muitas pessoas dizem que o consórcio é furada porque a parcela dele aumenta todo ano. Tanto a parcela quanto o crédito do consórcio, eles sofrem um reajuste uma vez por ano por um índice chamado INCC. Esse reajuste, tanto da parcela quanto do crédito antes da contemplação, ele é muito favorável ao consorciado, porque ele mantém o seu poder de compra e evita que o crédito ele seja corroído ao longo dos anos pela inflação. Muitos falam que esse reajuste do crédito não é tão favorável assim, porque esse dinheiro sai do bolso do consorciado, que vai pagando pelas parcelas que vão aumentando ano após ano. Entretanto, o que acontece na realidade é que o aumento do crédito ele se torna maior do que a soma das parcelas pagas ao longo do tempo. E isso acontece devido à forma com que o INCC age sobre a carta de crédito e a forma que o INCC age sobre o saldo devedor. Veja só, no crédito o INCC age o aumentando ano após ano, similar ao efeito dos juros compostos. Já no saldo devedor é um pouco diferente, porque as parcelas que você vai pagando vai reduzindo esse saldo devedor, de forma que quando o INCC age sobre o montante, esse montante ele já é menor. Assim, no prazo total do consórcio, a soma das parcelas pagas se torna menor do que do crédito atualizado. E isso significa, em termos práticos, que as últimas pessoas a serem contempladas, elas vão retirar um valor maior do que aquele valor que elas pagaram ao longo do tempo. Para ficar mais claro esse assunto não tão complexo e abstrato, eu vou deixar aqui no card um vídeo que mostra em números quanto de dinheiro uma pessoa poderia retirar do consórcio caso ela fosse a última a ser contemplada. E é por esse motivo que nós dizemos que antes da contemplação, as correções pelo INCC, elas agem totalmente a seu favor. Após a contemplação, as suas parcelas, elas continuam aumentando. O seu crédito, ele não aumenta mais pela ação do INCC, porque você já foi contemplado. Entretanto, esse crédito, ele fica aplicado num fundo de renda fixa em que ele rende juros sobre o crédito total contemplado até o momento que você faça o uso desse crédito ou então você faça a venda da carta. Outro ponto que faz as pessoas acreditarem que o consórcio é uma furada é devido aos efeitos da meia parcela ou da parcela reduzida. Em um primeiro momento, a meia parcela parece ser perfeita para o cliente, encaixa tão bem no orçamento. Entretanto, ela é um lobo disfarçado de cordeiro. E isso se deve porque ela é péssima, tanto para a saúde financeira do grupo, quanto para as contemplações entregues todos os meses. De maneira geral, a meia parcela, ela faz com que você demore muito mais tempo para conseguir ser contemplado, porque os grupos, eles precisam ser muito grandes, algo acima de 1.000, 2.000 cotas, fazendo com que você demore a ser contemplado devido a uma péssima estatística de contemplação. Além disso, a meia parcela, ela reduz drasticamente as contemplações mensais, porque a arrecadação vem justamente das parcelas pagas pelos consorciados. Então, se é meia parcela, é meia arrecadação todos os meses. Ela também faz com que a sua parcela no pós-contemplação mais do que dobre de valor, e isso se deve porque os valores que não foram pagos antes da contemplação, eles devem ser pagos após a contemplação, comprometendo e estrangulando em muito o orçamento. Além disso, a meia parcela faz com que os lances no grupo, de maneira geral, eles sejam mais elevados do que em grupos que têm parcela cheia. Por esses e por outros motivos que nós não indicamos a meia parcela e nem a parcela reduzida para os nossos clientes. É claro que existem algumas raras exceções, porque tudo vai depender da realidade de cada cliente. Mas de maneira nenhuma nós utilizamos a meia parcela ou a parcela reduzida de forma indiscriminada, como nós vemos que acontece muito no mercado de consórcio.
porque antes nós sempre fazemos uma análise aprofundada, porque como eu disse, de maneira geral, principalmente a meia parcela, ela mais prejudica do que ela ajuda o consorciado. E o quarto e último ponto para as pessoas considerarem o consórcio uma furada é quanto à taxa de administração. A taxa de administração, ela existe para pagar os serviços prestados pela administradora de consórcio, que vai desde a formação do grupo, a gestão, a cobrança dos inadimplentes, a finalização do grupo, a entrega das contemplações, o pagamento do pessoal envolvido, dos vendedores, todo um ecossistema que existe por trás para manter esses grupos saudáveis durante todo o período do consórcio. A administradora, ela não pode utilizar o dinheiro que é destinado aos grupos de consórcio que foram pagos pelos consorciados para estar pagando as suas operações ou até mesmo para estar emprestando para terceiros. O dinheiro do grupo de consórcio é do próprio grupo, ou seja, ele precisa ser destinado todos os meses para as contemplações de forma integral. Então é balela aquela história de que a administradora vai ficar utilizando o seu dinheiro, ganhando juros sobre ele. A administradora de consórcio, ela não é banco. Ela é regida por uma lei específica que ela precisa seguir e é fiscalizada inclusive pelo Banco Central. Logo, por não ser um banco, a taxa de administração é totalmente diferente da taxa de juros. A forma com que a taxa de administração e os juros agem sobre o saldo devedor é uma forma totalmente diferente uma da outra. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, se você financiar R$100 mil em 30 anos, com uma taxa de juros de 10% ao ano, sem entrada nenhuma, você vai pagar no fim desse prazo, sem considerar correções por qualquer tipo de indexador, o valor de R$ 243.933,23. Ou seja, você vai pagar de juros R$ 143.933,23. Já se você fizer um consórcio também de R$100 mil para um prazo de 18 anos com uma taxa de administração de 30%, você vai pagar no fim desse prazo também, sem considerar as correções, um valor total de R$130 mil, ou seja, apenas 30 mil de taxa de administração. Aqui nesse exemplo eu não considerei a ação do INCC, do indexador sobre financiamento, de amortizações, nada disso, porque esse não é o foco. O objetivo aqui é que você entenda que a ação da taxa de administração e dos juros se comportam de formas totalmente diferentes. Os juros, eles agem em forma de cascata ao longo do tempo. Dessa forma, quanto maior o tempo em que você faz um financiamento, mais juros você vai pagar sobre o capital que você emprestou. Já no consórcio não. No consórcio, a taxa de administração ela é fixa, que age sobre o crédito independentemente do prazo desse consórcio. E é por esse motivo que não faz sentido nós compararmos uma taxa de juros de 10% ao ano com uma taxa de administração de 30%, porque essa taxa de juros ela é infinitamente maior do que essa taxa de administração. Veja o exemplo que eu acabei de dar que você vai entender o porquê. Por esse motivo também não faz sentido você ficar leiloando entre as taxas de administração. Como assim? Muitas pessoas entram em contato conosco buscando a menor taxa de administração do mercado. E hoje nós temos no mercado taxas bem baixas, 10%, 12%, 15% e também taxas mais altas, como 20%, 24%, 30%. Só que de nada adianta você contratar um consórcio que tem uma taxa de administração mais baixa se ele não entrega aquilo que você precisa. Veja bem, para um crédito de R$100 mil, se a taxa for 12%, você paga 12 mil. Se a taxa for 30%, você paga 30 mil reais. A diferença entre uma e outra é de 18 mil reais no prazo total do consórcio
que é de 18 anos. Se nós dividirmos esses 18 mil sobre o prazo total do consórcio, que é de 18 anos, nós vamos ter uma diferença de apenas R$ 83 por mês. Trocando em miúdos, a diferença entre a taxa de 12% e de 30% é apenas R$ 83 na parcela todos os meses. Então, o vivente, a criatura de Deus, prefere entrar em um grupo de consórcio ruim por míseros R$ 83. Depois ele vem dizer que o consórcio é furada, que o consórcio é ruim, que o consórcio demora a contemplar. Será mesmo que o problema está no consórcio ou está nessa economia burra que a pessoa tenta fazer? Fica aqui a reflexão. O barato sai caro. Então, quanto à taxa de administração, são esses pontos que você precisa focar a sua atenção e levar em consideração no momento da tomada de decisão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer alguns pontos sobre o consórcio. E se ele fez sentido para você, já curte e aproveita e dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui que ele vai te interessar bastante. Até o próximo vídeo!